Então, galera, aqui no computador, né, voltando, a gente vai continuar com o nosso tema, que é como criar um site do zero. A gente vai ver aqui os conceitos básicos para a construção do website. Para a gente fazer esse tutorial aqui, eu estou me baseando em um e-book que eu criei, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o e-book, que é Crie o seu site do zero. Inclusive, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, quem quiser, ele vai estar na promoção também, bem baratinho. Então, a gente vai se basear nele aqui. Vou voltar lá para usar de novo. Bem, a gente vai ver aqui quais são as ferramentas necessárias para iniciar primeiramente. Então, as ferramentas para a gente começar a iniciar vai ser, é claro, você possuir um notebook ou então um computador de mesa e o programa bloco de notas instalado em seu computador. Inclusive, a gente está vendo aqui também que a gente vai abordar, né? São o que precisa ser no computador, bloco de notas. E aqui no próximo tópico, né, que é definição do que será criado. Em definição do que será criado, a gente vai trabalhar aqui um pouco, abordar sobre layout. Para quem está começando agora, eu sei que você quer muito já ir direto para a parte do código, aprender a programar. Mas antes de ir para a parte do código, é interessante você conhecer um pouco sobre layout, a importância do layout. O layout, ele vai definir como vai ser a estrutura do seu site. Nós vamos trabalhar aqui com um projeto. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, nosso projeto vai ser o seguinte: eu vou construir uma estrutura bem básica para a gente começar a trabalhar, que é essa. Essa estrutura que eu montei, eu montei aqui, que na parte de cima a gente vai ter um cabeçalho, no lado esquerdo o nosso projeto vai ter aqui o lado esquerdo, vai ter o lado direito e vai ter o rodapé. Aqui no cabeçalho a gente pode ter só a título de informação, uma imagem ou um cabeçalho normal mesmo, que identifica a página. No lado esquerdo pode conter, se você quiser, links. Do lado direito aqui, que é o principal, você vai colocar o conteúdo principal. E aqui embaixo no rodapé, geralmente fica as informações do autor. Voltando aqui para o slide, a gente vai ver quais são as linguagens que vão ser utilizadas aqui nessa primeira videoaula. Então, a primeira linguagem que vai ser utilizada é o HTML, que em tradução livre significa linguagem de marcação de hipertexto, e o CSS, que é folha de estilo cascata. Eu sei que agora, nesse momento, deve estar uma dúvida muito grande na sua cabeça. Você deve estar se perguntando: o que diabo é HTML? Bem, como eu citei aqui, o HTML ele é uma linguagem de marcação de texto. Se você estiver confuso, eu vou mostrar aqui para você ter mais ou menos a noção. Quando eu falo que o HTML ele é uma linguagem de marcação, porque o HTML ele vai definir como um determinado texto ele será exibido, né? Como por exemplo, eu quero fazer uma marcação desse nome criar, ou seja, eu quero que ele fique em vermelho. No caso, aqui eu estou fazendo uma marcação no texto. Isso é um tipo de marcação. Na linguagem de programação, eu posso fazer isso, só que para fazer isso, eu uso as chamadas tags. E se você for olhar, tags, a tradução dela são rótulos. Quando eu estiver escrevendo a linha de comando, você vai começar a entender isso. Cada texto, os textos geralmente para ser exibidos vão estar dentro de tags. E aqui, o outro tipo de linguagem que a gente vai utilizar também é o CSS, que é a folha de estilo cascata. Para você ter mais ou menos a noção de como é que funciona HTML e CSS, eu vou fazer uma simulação, uma analogia a uma casa, por exemplo. Quando você constrói a base da casa e levanta toda a casa, você está usando como se fosse a linguagem HTML, você está fazendo toda a estrutura da sua casa. Supomos que a sua casa foi levantada, está toda levantada, tudo certinho. Só que agora você vai embelezar a sua casa. Digamos assim, você quer passar uma tinta, quer deixar essa casa mais bonita. O CSS é como se fosse isso. O CSS ele é muito usado na questão visual. E até porque também o CSS, além de deixar mais bonito o seu website, é muito melhor você
digamos assim, programar com CSS por causa da facilidade. Se torna mais fácil e também até mais rápido. Quando eu começar a programar também aqui, vocês vão começar a entender um pouco. Então agora a gente vai colocar a mão na massa. Propriamente dito. Seu computador, você vai pesquisar aí pelo bloco de notas. Quando o bloco de notas aparecer no seu computador, você vai dar um clique duplo para ele abrir. Bem, agora a gente vai começar as primeiras linhas de código. Você se lembra que eu falei lá na questão da tag? Uma tag ela funciona dessa forma. Isso é chamado de tag. Essa é uma tag. Então, a primeira tag que a gente vai fazer é uma tag de abertura. Existem tags de abertura e tags de fechamento. Uma tag de fechamento é representado por essa barra aqui, ó. Vocês vão ver muito isso, que geralmente uma tag ela começa com a tag aberta, tipo aqui o próprio nome HTML, e aqui eu venho e fecho essa tag. Portanto, eu vou ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está criando como se fosse a base da HTML, que eu falei para vocês. A estrutura, a gente começou a criar a estrutura da HTML, que é a linguagem de marcação que eu falei para vocês. As primeiras linhas de comando que a gente coloca no HTML é o cabeçalho, head, que é a cabeça, né? Eu criei uma tag de abertura, agora eu vou criar uma tag de fechamento. E eu vou criar aqui o body, que traduzindo significa corpo, né? Eu criei uma tag body de abertura e vou criar uma tag body de fechamento. Bem, terminando aqui, fechando aqui a tag body, o corpo do texto fica todo dentro de body. Body, como eu falei, como é corpo, né? Então o texto vai ficar todo dentro de body. Eu vou inserir aqui uma nova tag, que ainda vocês não conhecem. Essa tag é a tag P, que é chamada de parágrafo. Também vou fechar essa tag. Como eu abri a tag, então vou fechar ela. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir até arquivo. Vou clicar em salvar. Vou salvar esse trabalho aqui na minha área de trabalho. Como eu não tenho uma pasta criada, eu vou criar uma pastazinha aqui para ficar mais organizado. E vamos salvar o nosso arquivo dentro dela. Chegou uma parte muito importante, muito crucial, que requer muita atenção. O nome, você pode colocar qualquer nome para o seu arquivo. O meu eu vou colocar aqui site. Agora, quando você for salvar, você vai precisar colocar a extensão .html ou só .html. Eu vou deixar HTML, prefiro sim. HTML. Observe que quando você salvar, na parte que você criou, um novo arquivo vai ser criado. Se você abrir essa pasta, você vai ver que tem um novo arquivo com o ícone do seu navegador padrão. O meu navegador padrão é o Google Chrome, por isso apareceu o Google Chrome. Se o meu navegador padrão fosse Mozilla ou Internet ou outro, ia aparecer o ícone dele. Agora, mais interessante, se você dar um clique duplo em cima do arquivo, observe o que vai acontecer. Bem, aqui no navegador, ele abriu. Observe que tem uma página toda em branco, mas aqui tem um texto. Criando um site do zero, que foi o que a gente fez aqui. Certo? A gente colocou uma tag, parágrafo, né? Parágrafo. E texto exibido. Lá no e-book, seguindo aqui lá a estrutura do e-book, observe que a gente definiu o seguinte. A gente definiu que nosso site ia ter aqui, né, 4 divisões. Primeira, segunda, terceira e a quarta divisão. Para fazer isso, aqui dentro do nosso arquivo aqui de texto, do bloco de notas, vai fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui. Dentro das tags body, eu vou começar a inserir
uma nova tag, que é chamada de tag div. Abrir uma tag div e fazer o fechamento dela. Div quer dizer divisão. Então, como eu vou dividir em 4 partes, vou colocar mais ou menos o seguinte: parte 1, vou colocar outra div aqui, eu vou pular aqui para ser mais rápido. Então, voltei aqui. Se vocês observarem, a gente criou 4 divisões: parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Depois de adicionar essas divisões dentro das tags body, eu vou em arquivo, vou salvar. Agora, quando eu for lá no navegador, que eu atualizar a página do navegador, observe que os 4 textos apareceram, são as 4 divisões. Uma coisa interessante, gente, é que quando você coloca uma tag, como você pode observar, elas não aparecem no navegador. Você só consegue ver o texto que está dentro delas, que é a própria marcação, como eu falei. Bem, a gente vai começar agora a estilizar cada div cada divisão. Como assim? A gente vai começar, por exemplo, a dar uma cor a cada uma delas para começar a diferenciar. Por exemplo, que aqui na parte 1, ela vai ser o topo da página. Parte 1, ela vai ser o topo. A parte 2 vai ser vou chamar aqui de lado esquerdo. A parte 3 vai ser o lado direito. E a parte 4 vai ser o rodapé. Eu vou aqui em salvar o arquivo. Você pode salvar também o arquivo dando Ctrl S no computador, uma tecla de atalho. Bem, então para começar a diferenciar, a gente vai fazer isso. A gente vai começar a colocar uma cor em cada uma dessas divisões. Para começar a colocar uma cor em cada uma dessas divisões, a gente vai usar um código chamado de style, que é a mesma coisa que estilo da página. Então, quando eu coloco esse style aqui, eu posso definir uma cor para essa divisão, eu posso definir um comprimento, que é um tamanho, uma altura. Ele me permite fazer várias coisas. Aqui nesse primeiro momento, esse código que eu estou colocando aqui, que é esse style, nele aqui eu vou primeiramente definir a cor de fundo dessa divisão. Então, para fazer uma cor de fundo, eu vou chamar ela de background color, ou seja, cor de fundo. Vou colocar 2 pontos. E as cores, geralmente você vai ver muito isso. Ou você pode escrever a cor em inglês, ou você pode colocar uma cor RGB. Eu vou colocar aqui uma cor em inglês para ficar mais fácil. Depois eu vou explicar um pouco sobre a cor RGB. Aqui no topo, eu quero que a cor de fundo dela seja preto. Não, vou colocar aqui uma cor melhor. Vou colocar aqui azul, por exemplo. Blue. Eu posso salvar o arquivo aqui novamente. Se eu atualizar aqui a página, observe que a cor de fundo dessa divisão ficou azul. Apenas essa única divisão aqui. Ou seja, eu estou estilizando, ou seja, dando um estilo para cada uma de modo separado. Aqui na segunda divisão, que eu vou chamar de lado esquerdo, eu vou dar uma cor para ela de vermelho. Então eu vou usar o mesmo código, que é o style. Coloco aqui esse sinal de igual, 2 aspas. E aí dentro dessas aspas vou colocar a mesma coisa. Vou copiar daqui para ser mais rápido. Em background eu vou copiar a mesma coisa. Só que no lugar de azul, que é onde vai ser a cor, eu vou colocar vermelho, que é red. Vou fazer a mesma coisa, salvar. É que vou dar uma atualizada na página. E assim vou fazer para todas. Vou fazer em todas. Na terceira parte eu vou dar uma cor aqui de verde. Lembrando que esse style eu estou inserindo eles na div de abertura e não na de fechamento. Então sempre você coloca na div de abertura.
Eu tô colocando aqui Style. Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar. Isso, eu vou colocar aqui Style. Esse sinal de igual é igual, né? Sempre dentro de aspas. Aspas duplas ou aspas simples. Aqui a cor. Se eu deixar essa aqui a cor vermelha, né? Quando eu atualizar essa aqui. Se deixar essa aqui a cor vermelha. Não é que eu atualizasse. Ia ficar aqui a cor vermelha. Então, para ficar mais fácil de eu identificar quais são as divisões, eu dou uma cor diferente para cada uma. Então aqui eu vou colocar essa cor aqui, por exemplo, verde, que é green, né, em inglês. Green. Aí salva aqui o arquivo e vou atualizar a página. Então a gente tem uma cor verde. E aqui na cor de rodapé, eu vou no rodapé da página, eu vou dar uma cor marrom. Então eu vou lá na div de abertura, coloco aqui Style, que é estilo, coloco uma aspa de abertura, uma aspa de fechamento e salvo o arquivo. Deixa eu nomear aqui, colocar marrom. Para atualizar a página. Então observe que eu já tenho assim, visualmente vendo, eu consigo já identificar quais são as divisões dentro da minha página. Então nossa página está começando a ganhar aqui formas, né, contornos. Galera, o vídeo está ficando aqui um pouco grande, então eu vou retornar em uma segunda parte. Essa vai ser a primeira parte, eu vou retornar aqui na segunda parte. Então se você já estiver gostando, já curta e se inscreva, para você também já estar recebendo a segunda parte. Já já eu estou de volta.